Os 7 dias que moldaram tudo o que existe. Antes do tempo, antes da matéria, antes da luz. Havia apenas o silêncio, nenhuma estrela brilhava, nenhum som ecoava, nenhuma forma existia. E então, algo aconteceu, não uma explosão, não um acaso, mas uma ordem. Hoje, vamos atravessar os 7 dias que, segundo o livro de Gênesis, deram origem ao universo. Não como uma simples história religiosa, mas como um dos relatos mais misteriosos, profundos e discutidos da humanidade. Prepare-se. Começaremos falando da luz que rompeu o abismo. Dia 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O texto não começa explicando como, começa afirmando o que aconteceu. A terra era sem forma e vazia. O abismo dominava tudo. Trevas absolutas cobriam a existência. E então surge algo inquietante. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nada havia sido organizado, mas algo observava. Até que uma frase muda tudo. Haja luz. Não é criada uma fonte. Não se menciona o sol. Apenas luz. A luz rompe as trevas, revelando que o caos pode ser dividido, separado, organizado. E Deus separou a luz das trevas. Aqui nasce o tempo, dia, e noite, ordem. Onde antes só havia vazio. E o primeiro dia se encerra com uma verdade poderosa. A luz veio antes de todas as coisas. No segundo dia, a criação não ganha vida, ganha estrutura. E Deus diz: haja um firmamento no meio das águas. Até então, tudo era água, sem cima, sem baixo, sem limites. O firmamento surge como uma separação invisível, mas fundamental, águas acima, águas abaixo. O céu nasce, não como um lugar, mas como um espaço de ordem. Curiosamente, neste dia, não se diz que tudo era bom. Talvez porque o processo ainda estivesse incompleto. Ou porque o céu guarda mistérios que o homem jamais tocaria. O segundo dia termina. Silencioso, suspenso. Como o próprio céu. No terceiro dia falaremos sobre a terra firme e o primeiro sinal de vida. Agora, algo sólido precisa existir? Deus disse: ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. Pela primeira vez, o chão surge, continentes se erguem, mares ganham limites. A criação deixa de ser apenas separação e se torna habitação. Mas o dia não termina aí. A terra recebe uma ordem. Deus diz: produz a terra relva, ervas e árvores frutíferas. A vida vegetal surge antes dos animais, antes do homem, antes do sol. Tudo já nasce com propósitos, sementes, ciclos, continuidade. Aqui, a criação aprende a se renovar sozinha. E pela primeira vez, o texto afirma com força: e viu Deus que isso era bom. No quarto dia, algo curioso acontece. A luz já existe, mas agora surgem os luzeiros e Deus diz: haja luminares no firmamento do céu. O sol e a lua não são chamados de deuses, não são entidades divinas, são apenas instrumentos.
Eles servem para marcar dias, definir estações, organizar o tempo. As estrelas surgem quase como um detalhe, mas se tornam, mais tarde, mapas, mistérios e sinais. O universo ganha ritmo, ciclos, previsibilidade. O caos agora obedece regras. No quinto dia, surgem as criaturas do mar e do céu. Pela primeira vez, criaturas conscientes surgem e Deus diz: produzam as águas abundantemente seres viventes. O mar, antissímbolo do caos, agora se torna berço da vida. Peixes, monstros marinhos, seres grandiosos e invisíveis nas profundezas. E o céu, antes vazio, se enche de asas. Aves cortam o firmamento criado dias antes, como se tudo estivesse sendo preparado passo a passo. Aqui surge algo inédito e Deus os abençoou. A vida recebe uma permissão: crescer, multiplicar, ocupar. A criação agora se move sozinha. O sexto dia é o mais longo e o mais profundo. A terra produz animais selvagens, domésticos, rastejantes. Cada um segundo sua espécie, mas então algo muda e Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Esse trecho é raríssimo de ser explorado. Façamos o homem à nossa imagem, por que plural? As possibilidades narrativas seriam conselho celestial, linguagem de autoridade, forma literária antiga, mistério proposital. Talvez o texto não esteja revelando tudo, porque o homem ainda não estava pronto para ouvir. Poucos explicam isso claramente. Imagem no texto original não significa aparência, significa consciência, capacidade moral, criatividade, autocontrole. O homem não se parece com Deus no corpo, mas no que é capaz de escolher. Essa não é uma ordem simples, é uma deliberação. O homem não nasce apenas para existir, mas para representar. Ele recebe domínio, consciência, responsabilidade. Diferente de tudo que veio antes, o homem não é apenas criado, ele é formado. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, complementares, portadores de algo invisível. E então, Deus observa tudo, não apenas bom. Muito bom! O sétimo dia, também conhecido como o dia que não termina. E então, Deus para não por cansaço, mas por conclusão. O sétimo dia não cria nada visível, ele cria sentido. O descanso estabelece que o universo não é apenas funcional, é contemplativo. Curiosamente, o sétimo dia não tem encerramento no texto, talvez porque ele ainda esteja acontecendo. Gênesis não é apenas sobre o passado, é sobre padrões. Ordem antes da vida, responsabilidade antes do poder, consciência antes do domínio. Talvez a pergunta não seja como tudo começou, mas o que faremos com o que nos foi entregue. Porque toda criação pode voltar ao caos, se esquecer da ordem que a originou. E se o maior mistério da criação não estiver no primeiro capítulo da Bíblia, mas no que acontece depois que o homem recebe o mundo em suas mãos? Reflita sobre isso. Inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!